Posso ir? Seja bem-vinda. Obrigada. Gente, boa noite. É uma alegria estar aqui nessa casa, viu? Com quase todos os trabalhadores, né? De todas as áreas, de todas as áreas. É muito bom, né? É muito bom. O João estava falando aqui das casas, né? Às vezes, eu faço estudo numa casa lá em Barra Mansa, chama Centro Espírita Renascer. Uma casa pequenininha, gostosa. Às vezes vai eu e mais dois. A gente senta assim, faz um círculo, né? E a gente conversa, porque não tem como eu ficar lá na frente falando, né? E aí tem lá acho que e lá é toda semana, mesmo assim. Mesmo assim, lá é toda semana. Eu até ia falar lá amanhã, não vou porque é aniversário do meu filho. Foi aniversário do meu filho, ele quer chamar uns amigos lá. E aí eles fazem lá toda semana, tem uma vez por mês, tem um tratamento espiritual lá, com uns médios aqui de Volta Redonda que vão lá e fazem lá o trabalho, e aí enche mais. Mas aí quando eu chego já foi todo mundo embora. Aí a gente faz lá aquela meia dúzia e é muito bom, porque a gente conversa, cada um, as pessoas ficam mais à vontade, falam mais de si, né? Assim, muitas vezes a pessoa coloca para fora, eu acho tão importante. Às vezes a pessoa quer falar, aquilo faz um bem, né? Quer dividir, compartilhar. Né? Porque às vezes eu acho legal. Então, assim, se alguém quiser falar, pode falar. A gente não tem nada de diferente entre nós aqui, né? Eu vou trazer um pouquinho do que eu preparei, né? Sobre o papel do cristão em fazer luz. E aí eu queria contar para vocês uma história que está no livro, um livro do irmão X, que chama Contos desta e d'Outra Vida. Tinha uma cidade ribeirinha, em que as casas foram construídas, tipo palafita, sabe? Essas casas assim mais suspensas, né? E era uma cidade de pouco recurso. E veio uma chuva muito grande, né? E veio uma enchente. E tinha um rapaz lá, ele tinha 30 anos. E ele era um barqueiro daquela região. E a notícia era que a enchente ia destruir aquela comunidade ali. E aí ele pensa o seguinte, aí ele começa a ajudar, a salvar as pessoas, tirar as pessoas da casa, botar no barco, levar para um lugar abrigado. E lá, nessa região, tem um homem, um senhor, próximo dos 70 e poucos anos, e ele pensa assim, e esse homem tinha dinheiro, trabalhou, juntou, sozinho, ele sabia que ele tinha dinheiro guardado em casa, né? Aí ele pensou assim, eu vou entrar lá na casa dele, vou matar ele, vou ficar com tudo dele para mim, vou roubar ele e vou parar com essa vida. Eu estou todo machucado do sol, dessa vida dura que eu tenho de, né, carregar as pessoas de um lado para o outro. E ele fez isso, ele chegou lá, falou, tá chovendo, vamos vamos sair da casa aí que você vai morrer, essa chuva vai destruir. Não, minha casa não vai não. E de fato a casa dele era uma casa bem construída. E aí ele não se dá por satisfeito. Bate nele, né? Derruba ele, mata ele, entra, rouba tudo que ele tem, escritura, passa por nome dele, joia, né? Enrola ele num saco lá, joga no rio, vai embora. Vai embora daquele lugar. Vai para outro. Só que antes dele ir, né? Ele tá lá juntando o que ele tinha, as coisinhas dele, para ele ir embora. Eu falei, vou embora dessa cidade, porque eu sou pobre. Vou aparecer aqui de repente, né, com recurso, vão desconfiar de mim. E aí ele começa a perceber que onde ele vai tem uma sombra atrás dele. E aí ele vai na casa da mãe, tá aquela sombra, vai na casa da irmã, tá aquela sombra. Ele fala, quer saber, eu vou embora daqui. Vai embora, muda de cidade, chega nessa outra cidade, se estabelece, arruma um comércio e tal. Conhece uma mulher, se casa com ela, e a sombra atrás dele.
E um belo dia a mulher dele engravida, né? E aí quando ela engravida, ele percebe que a sombra some. E aí 9 meses depois a sombra nasce, né? E é o senhor que ele matou, né? Que veio pegar a herança dele, né? Veio viver ali com ele. Eu quis trazer essa história porque a gente vive uma vida material, né? A gente fala assim, nós somos espíritos passando por uma experiência na matéria, né? Somos seres espirituais passando por uma experiência na matéria. Mas quando a gente chega aqui, a gente tem dificuldade de separar, porque a vida faz isso com a gente. A gente precisa de pagar a conta, né? A gente precisa de viver. E de vez em quando, e às vezes quando a vida está difícil, né? Quando as coisas estão apertadas, quando o trabalho está ruim, quando a gente vive um momento de crise, né? E como nós estamos vivendo tudo, está muito difícil, né? A gente vai no supermercado, como é que é no supermercado hoje? O que você faz com R$100 no supermercado? Né? 2 sacolinhas se você for comprar macarrão e tal, mas se você for comprar uma coisa, não dá, né? Então a vida está difícil. Aí fica difícil nesse momento a gente pensar em fazer luz, né? Assim, né? Naquela hora ali você tá, poxa vida, eu preciso mudar, eu preciso, né? A gente tá duro. O que eu preciso? O que eu estou passando por isso, né? E aí eu quis trazer essa história para a gente lembrar que às vezes as nossas dificuldades, e não deve ter sido fácil para ele, né? O filho voltar, né? O verdugo, né? Voltar como filho e ele ter que, com certeza eles tiveram ali dificuldades, né? Naquela relação. E às vezes a gente não sabe por que tá difícil assim. Tá difícil porque a gente vive num mundo de expiação e provas ainda, né? A gente fica pensando assim, a gente está num mundo de regeneração. O mundo de regeneração, a transição está acontecendo, mas ela não vai acontecer agora, nessa encarnação. E a gente precisa entender o nosso tamanho, porque às vezes a gente acha que a gente é muita coisa, né? Às vezes a gente acha que a gente é muita coisa. Aí a gente lembra do Chico Xavier, eu vi ele ali. Lembra do Chico Xavier. Uma vez o Chico Xavier estava passeando e aí ele viu um cachorro desencarnado. Eu nem sei se é espírito do cachorro. Ele falou que era um cachorro desencarnado. Então, vamos chamar de espírito? Vamos chamar um espírito de cachorro, o espírito do cachorro. Mas ele disse que era muito iluminado. Ele viu um facho de luz e era um cachorro. E ele virou e falou assim, para ele mesmo, né? Eu tô muito maluco, porque eu tô vendo até espírito de cachorro. Eu tô até vendo espírito de cachorro. Aí o Emmanuel apareceu para ele, não, você não tá maluco não. É um cachorro que morreu há 12 anos e que o dono dele tem tanta gratidão pelo bem que ele fez para ele, que pensa nele com tanto amor até hoje. E isso é o reflexo do amor que ele despertou no dono dele. Aí você pensa bem, né? Quando a gente consegue ser luz na vida de alguém, e a gente não vai ser luz a vida toda, a gente vai ser luz no momento, né? Naquele momento você é bom para aquela pessoa, naquele momento você olhou no olho dela, ninguém olha no olho dela, né? E aí você vai ser grato o resto da vida porque a pessoa te olhou nos olhos. E tem muito tempo que ninguém olha nos seus olhos. E você vai sentir, quando você pensa naquela pessoa, você já até ri, né? Puxa vida, eu gosto dela, eu gosto dele. E isso é ser luz na vida do outro. Chico Xavier foi um foguete aqui, né? A gente tem o privilégio de ter vivido no mesmo tempo de Chico Xavier e conhecer das histórias de um homem, né, que viveu aqui entre nós. Lá em Barra Mansa tem o caso de um rapaz que era Uberaba, né? Lá.
foi a Uberaba. Foram 3 juntos para Uberaba verem o Chico Xavier. Aí disse que aquela multidão, né, esperando, e o Chico trabalhava o dia inteiro, o trabalho dele do Ministério da Agricultura. Ele trabalhava o dia inteiro. Chegava em casa e começava a psicografar, ele não tinha hora para parar. E aí o pessoal sai daqui de Barra Mansa, vão para lá, para Uberaba, para ver o Chico Xavier. Eles queriam só ver o Chico Xavier. E aí, 2, 3 da manhã, né, chega lá alguém que trabalha com o Chico e fala assim, ele agora vai descansar. Amanhã, 6 horas, ele está de volta. Era 2, 3 horas, 6 horas ele estava de volta para psicografar. Porque esse era o propósito do Chico Xavier. A psicografia foi o grande propósito dele espiritual. Não era a psicofonia, não era qualquer outro tipo de mediunidade, embora ele tivesse todas. O grande propósito aqui dele era deixar as obras que ele deixou. Aí o pessoal já começa a se encaminhar para sair. Aí, de repente, o rapaz volta, entra na casa da prece, né? E volta. Aí ele volta e fala assim, Célio de Barra Mansa, o Chico quer falar com você. Um dos 3, o rapaz era o Célio. E aí diz que tinha essa curiosidade, né? Que o Chico, ele olhava para você e falava, João, vem cá. Ele sabia o seu nome, né? Aí ele fala assim, Célio de Barra Mansa. Aí o Célio vai. O Célio está lá em Barra Mansa. Toda vez que eu olho para ele, eu lembro dessa história. E aí ele chega, e aí o Chico fala para ele assim, a sua prece foi tão profunda que eu senti. E aí eu dei um abraço nele, né? E ele saiu. E quem teve a oportunidade de estar, alguém aqui teve a oportunidade de estar com ele? Uma vez um amigo meu me disse assim, Renê, eu fui até o Chico Xavier, esse amigo meu, um grande espírita baiano. E ele me disse assim, quando eu cheguei perto dele, eu me ajoelhei, eu chorava. De tão grande espiritualmente e tão pequeno que eu me senti perto dele, do quanto ele iluminava, né, o espírito dele era iluminado. Eu não consegui falar com ele, eu me ajoelhei aos pés dele, como se ele fosse um Cristo. Existem médiuns, existem grandes médiuns e existe o Chico. Então, ele tinha ele passou pela vida aqui, trazendo, mostrando isso, né, para cada. Então as pessoas chegavam lá e para ele era importante. Tem uma história dele que talvez vocês conheçam, que ele todo sábado saía em caravana por algumas comunidades lá. E quem ia para lá para ver ele e tal, muitos acompanhavam ele para ficar perto dele, né? E aí diz que toda vez que ia sair a caravana, chegava uma pessoa lá de Uberaba que bebia e já chegava bêbado perto dele. E Chico começava a falar com ele. E o pessoal querendo ir embora, querendo ir para a caravana, né? E aí o Chico falava, oi, fulano, você vai cantar para mim? Aí ele falava, vou, o que você quer que eu cante? Aí ele falava, eu quero que você cante Nelson Gonçalves. Aí ele cantava, tudo embolado, e o Chico ficava lá. E aí ele cantava, e agora eu quero... Aí o Chico pedia, o pessoal querendo matar o Chico. E o Chico pedia outra música, e pedia outra, 5, 6, imagina ele, de manhã, não parava de beber. E aí ele cantava. E aí o que acontecia? Enquanto ele cantava, a bebida ia saindo, né? Ele suava aquilo ali, ele ia melhorando. Né? E um dia ele disse para o Chico, eu peço muito para que Jesus sempre te abençoe, porque você sabe da minha dor. Ele tinha ele estava na rua com a filha de 6 anos, de mão dada, a filha soltou da mão, entrou na frente do ônibus, e ele se sentia culpado por não ter conseguido segurar a menina. E bebia por isso. E o Chico ouvia ele cantar, porque era o jeito né? Cada um de nós tem um jeito, cada um de nós é um, nós somos espíritos. Então, quando para a gente ser luz na vida do outro, para a gente ser luz, para iluminar,
E o mais importante, né, é a caridade que a gente entende, né, que a gente lê no Livro dos Espíritos e que Kardec disse, que está lá no Evangelho, que fora da caridade não há salvação. A primeira caridade que a gente precisa fazer é dentro da nossa casa. A gente precisa, primeiro, quem tem filho, com os filhos. Quem não tem, com o companheiro, com a companheira, com os pais, com os irmãos, e assim vai com os amigos, né? Não adianta eu vir aqui falar para vocês e vocês falarem que gostaram do que eu falei, se eu for ruim lá na minha casa. Se eu não souber ser tolerante no meu relacionamento com meu marido. Se eu não souber ser dura na hora que eu preciso ser com os meus filhos. Se eu não souber ser carinhosa com eles. Se eu não der do melhor que eu tenho hoje, que é o meu tempo para eles. Não adianta nada. Então, para eu ser luz lá, né, eu preciso me conhecer. No livro dos Espíritos, na pergunta 919, Kardec pergunta aos espíritos qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Eu vou repetir. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Aí os espíritos respondem assim: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Quando nós identificamos as nossas dificuldades, como é que ele fala aí, Célia, no livro? Olha para o seu companheiro, né? Olha para ele, né? Para as dificuldades. Porque quando a gente olha para o nosso companheiro ou para aquele que a gente acha que é nosso inimigo e aquilo nos incomoda, normalmente isso está dentro da gente. O que me incomoda no outro, normalmente é o que está dentro de mim. Então eu vou dizer assim, eu sou uma pessoa muito certa, muito correta com as minhas coisas. Eu me incomodo quando a pessoa fala assim para mim. Porque eu acho que não existe ninguém muito correto, muito certo. Tem alguma coisa aí que não bate. Então, quando... Não é? Nossa, eu estava aqui pensando, o que você está fazendo aqui então? Já era para você ter partido. Eu sou uma pessoa honesta, eu não faço isso, eu não faço aquilo, tudo que eu... E aí quem faz, né? A gente que faz, que erra, parece que tem um machado na nossa cabeça afundando a gente, assim, né? Tem de tudo dentro da gente. Tem aquele lado correto que a gente busca, que a gente quer ser correto, que a gente quer ser honesto, né? E tem aquele lado que a gente não é. Então tem um lado, vamos dizer assim, tem um lado da ovelha negra, né? A gente não tem aquele termo da ovelha negra da família, tem um lado daquela pessoa que é a ovelha negra, mas dentro dela tem uma pessoa que é certinha, que é correta, que na verdade ela quer de repente chamar a atenção daquela forma. E o certinho às vezes está tampando, né? Está escondendo aquilo que ele tem de querer se libertar, de ser o que ele é, enfim, né? E isso cada um de nós precisa descobrir em si, né? Eu sou correta, eu sou certa. Mas, se eu precisar passar pela direita no trânsito para sair de um... eu vou fazer. Então eu não sou certa. Eu não faço nada de errado, eu faço. Eu me lembrei agora eu achei muita graça de mim pela situação. O Haroldo de Andrade falando que... Dutra. Falando, né? Que dos macaquinhos, das coisas que eles têm na cabeça, ele falou, tem cada pensamento que eu me envergonho muito.
Aí eu falei, ai, que bom que ele também... É. Porque assim, a nossa luta, o trabalho da gente pelo conhecimento da doutrina é de não cometer erros. Mas o pior em mim são os pensamentos. Esses dias eu ouvi também uma pessoa tem pensamentos que ela tem vergonha de confessar para si mesma. Gente, eu fico todo mundo certo. Mas aí... Eu me pergunto, por que eu penso essas coisas? Eu não faço mais. Mas olha como é que você já andou. É igual aquela fala do Francisco de Assis, né? Começa a fazer o que é possível. E quando você prestar atenção, você vai estar fazendo o impossível. A gente é capaz de qualquer coisa, sério. Então, nós somos criados, fomos criados simples e ignorantes para chegar a espíritos puros. E vamos chegar lá. Quanto tempo isso vai demorar, vai depender da gente. E aí eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber o que me impede de avançar. Aí eu gosto de lembrar da história de Maria de Madalena, né? Foi aquela mulher que foi, né, condenada, criticada e tal, e que quando ela encontra Jesus, Jesus toca ela, né, o espírito dela de tal forma que ela muda totalmente a vida dela, que ela vai seguir, e depois que ele morre, né, ela fica com ele ali, junto de Maria, junto de João, e ela vai divulgar o evangelho para quem quer ouvir uma mulher uma mulher, imagina hoje, né? Nós mulheres ainda sofremos tanto. Imagina uma mulher naquela época, com a vida que ela tinha, sair para divulgar o evangelho. Só quem escutava ela eram os leprosos. E aí ela pegou a lepra, e quando ela chega, porque ela quer um encontro com Maria de Nazaré, vai até a ilha, esqueci o nome, Pátimos, vai até lá, e quando ela chega lá embaixo, antes de chegar à casa, ela não consegue, ela cai ali, eles ajudam ela, né? As pessoas ajudam ela, mas Jesus vem para recebê-la. E Jesus fala para ela: amaste muito, escolheu a porta estreita, vem comigo. Toda vez que eu falo isso, eu me arrepio, porque você imagina o que essa mulher não passou, essa criatura não passou. Mas ela escolheu o caminho mais difícil. A gente precisa rir, a gente precisa se divertir. Isso faz parte aqui da nossa vida. Mas é sempre a porta estreita que a gente precisa buscar. Porque se nós quisermos ser luzes, a gente não precisa, o nosso guia e modelo, maior guia e modelo que nós temos é Jesus. Mas nós aqui que nascemos no Brasil, que temos Chico Xavier, gente, a vida do Chico Xavier. Uma vida de dor, uma vida de privação. Né? Tem uma história que o Clodovil chega um dia lá para ver o Chico Xavier, ele recebe, né? Aí ele pega e tira um relógio, tinha um relógio caro. Imagina eu aqui, né? Um Rolex, um Patek Philippe, tira o relógio e dá para o Chico Xavier. Aí logo depois vem um mendigo falar com o Chico. O Chico pega o Rolex e dá para o mendigo. O Clodovil contava, gente, mas eu dei o meu relógio caro para ele deu. Para ele não tinha valor aquilo. Para ele tanto faz. Tanto faz. Um dia deram um Fusca para ele, né? Ele fez a mesma coisa. Teve lá um homem que, uma fazenda, ele falou, faz lá um hospital, faz lá alguma coisa, eu não quero nada. Quando ele estava psicografando Paulo Estevão, né? Um dia o olho dele começou a embaçar, e ele falou assim, meu Deus, eu vou ficar sem enxergar, falou para o Emmanuel. O Emmanuel falou, não precisa enxergar dos 2 olhos, um só resolve. O Emmanuel nunca deu mole para ele. Emmanuel sempre foi duro com ele. Sempre foi duro. Para que ele não caísse na vaidade. Para que ele entendesse o tamanho dele. E ele sempre falou, né? Uma vez ele falou que ele era o verme, e o meu irmão falou, não fala, senão você não sabe o trabalho que o verme faz. Não fala, se compara com o verme, não. O verme é muito melhor que você. E a gente acha que a gente é melhor que o outro. Não é assim? Ou não é assim? E aí, quando a gente olha para alguém que se acha melhor que o outro, eu sou assim, gente. Eu falo, gente, ele se acha melhor que eu. Mas eu também me acho melhor que o outro. Quantas vezes?
Ontem, essa semana, é o grande desafio, o egoísmo. A gente precisa. Aí a gente precisa entender que a gente é igual. A gente precisa entender que Deus não gosta mais de mim do que do João. Não gosta. Não gosta mais de mim do que de você, nem mais de você do que de mim. Ele gosta da gente igual. Tem um rapaz que trabalha comigo na reunião mediúnica e ele fala que a mulher dele, quando eles estão viajando, e quando ela vê, às vezes, uma pessoa na estrada andando, né, com a barba enorme, sujo, diz que ela fica num desespero. Ela fala assim: pensa bem. Ele chama Orlando. Orlando, pensa bem. Da onde esse homem saiu? Para onde? Ele não sabe para onde ele está indo. Ele está indo, ele não sabe para onde ele está indo. Esse homem que está 2 meses, 3 anos, 10 anos andando na estrada, ele não é melhor, não é pior do que a gente. Qual é a história dele? Qual é a história dele? Ele é filho de Deus. É lógico que nós temos escolhas, nós podemos fazer escolhas, né? Mas talvez agora, nesse momento, essa seja a melhor escolha dele. Talvez seja a necessidade dele. Certa vez, um homem procurou Chico Xavier e disse para ele assim: Chico, eu não sei mais o que eu faço com a minha filha. Eu preciso, ela toda mutilada. Ela ficava doente, tinha que cortar um pedaço da perna, tinha que cortar. Não sei mais. E ele tinha dinheiro, né? Ele falou: Chico, me diz o que eu tenho que fazer com ela. Eu faço qualquer coisa com ela. Ele falou assim: ama ela. Você só precisa amar. Ele foi um homem que há muitas encarnações atrás prometeu a ela que voltaria, né? Ela era uma mulher da vida e ela se apaixonou por ele. E ele disse para ela: eu vou embora, mas eu vou voltar para te buscar. E ele nunca voltou. Ela se desesperou, foi num despenhadeiro, se jogou. E aí, muitas encarnações depois, ela volta como filha e ele é apaixonado por ela. Eu faço qualquer coisa por ela, amo ela. É isso que você precisa fazer. Como diz ele, o amor não cansa. Né? Quando perguntava para ele: mas você não está cansado, Chico? Não, o amor não cansa. O que ele fazia com o amor. Né? O que acontecia com Chico Xavier? Ele fazia aquilo porque ele gostava, porque ele amava. Não tinha que mostrar para ninguém, não tinha ninguém. E ele, uma vez, naquele programa Pinga Fogo, perguntado para ele de que mais ele sentia falta nessa vida. E ele disse que era da família, né? Porque ele não tinha, ele era um homem sozinho. Ele era mas se ele não fosse um homem sozinho, talvez ele não tivesse sido missionário, que foi, né, que passou aqui na Terra. Então, nós precisamos, sim, combater as nossas más tendências. A gente, como diz, quando ele pergunta aqui, né, o conhece-te a ti mesmo, vem embaixo aquela sugestão de Santo Agostinho, é grande, mas que ele fala, como é que a gente vai se conhecer? No final do dia, antes de deitar. Gente, é antes de deitar. Porque se a gente deitar, a gente dorme. Então, assim, a gente tem que ser em pé. Tem um amigo meu lá do centro, da casa que eu frequento há muitos anos, e ele fala assim, ele é do atendimento fraterno, e ele fala assim: então, antes de você dormir, mas você faz em pé, porque se você deitar, você dorme. E é mesmo, né? Às vezes está o dia inteiro, você cansa o dia, dependendo da vida que a gente leva, né? Está cansado. E aí ele falou assim: não, então faz em pé. Aí você pensa bem que Santo Agostinho sugere que a gente faça pegue e volte, né, desde a hora que a gente acordou e repasse todas as nossas ações daquele dia. O que você fez? O que você fez? Tudo que você fez, você acha que foi certo? Você acha que se outra pessoa tivesse feito, você condenaria, né? Então, ele vai falando ali, é interessante, ele fala assim, acho. Não vou ler tudo, não. No fim do dia, ele fazia isso, Santo Agostinho. No fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever.
se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. E aí ele vai falando, né? Todas as noites, aquele que todas as noites evocasse as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Quando talvez a gente não consiga fazer isso, né? Todos os dias, porque nem sei se a gente quer, né? Nem sei se a gente está disposto a isso, né? Não é? Não, já está preparado Não é? para ele falou, olhar para o espelho, eu faço tudo só, não sei se você conseguiu falar tudo só. Começou como saúde da mente, agora é um projeto de vida. Então eles mandam a gente fazer isso no espelho. Chegar diante do espelho, conversar com a gente. Não é para a gente se olhar, você vai ter boca, não, é você olhar para você. O que você está emanando? Seja bom, o que tem em você, e vai fazendo essa revisão. É uma boa ideia. E também se programa para o próximo dia, o que você vai fazer. No próximo dia de manhã mesmo, eu levanto da frente. Pois é. A gente tem que e aí a gente tem que querer. Trabalhar nossa mente. A gente tem que estar disposto, né? A gente tem que querer sair desse lugar, né? O nosso objetivo aqui é evoluir, né? A gente vem aqui para evoluir espiritualmente, mais nada. Grandes feitos, ninguém veio aqui para grandes feitos, não. A gente veio aqui para melhorar um pouquinho. É importante a gente saber o nosso tamanho, né? A gente não é nada, gente. A gente não é nada. A gente tem muito que crescer, muito. Grandes tarefas mesmo, como é o nosso caso, vira notícia rápida. Porque tem ali um objetivo muito maior, né? Muito maior. Eu fico imaginando Chico, né? A vida dele foi uma vida de renúncia, né? Uma vida de renúncia. A gente está disposto a isso? Não é para estar, porque a gente ainda não está lá, né? Mas a gente tem que... Aí ele vai falando aqui e tal, e chega um determinado momento que ele pergunta assim: perguntai ainda mais. Olha essa, Célia. Pega a dica. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Será que nós estamos preparados para desencarnar? Eu fico falando assim, né? Por exemplo, esse mês, a gente está no começo do mês. Esse mês eu vou fazer palestra toda semana. Toda semana. Não sei onde que eu estava com a cabeça, porque eu faço o calendário e sei o que aconteceu. Agora eu fui ver, falei, gente, ainda ia fazer 2 essa semana. Ainda bem que o João, meu filho, falou: mamãe, eu quero chamar meus amigos. Eu falei: então eu vou ter que cancelar uma. Liguei para o menino lá semana passada: você consegue outra aí, porque meu filho quer. E aí eu falo assim, gente, normalmente eu falo isso, né? Que a gente está aqui para evoluir, e é verdade, né? E que a gente tem um livre-arbítrio, que a gente precisa fazer bom uso dele e tal, tudo aquilo que todo mundo já sabe. E eu falo assim, pensa bem, quem sabe, né? Quem sabe quanto tempo mais nós temos aqui? Quem sabe? Quem sabe eu não vou sair daqui, vou pegar o carro, vou bater e vou morrer. Quem sabe? Mas eu falo isso da boca para fora. Eu tenho certeza que 9h15 eu estou lá na minha casa e tal, entendeu? Tenho certeza. Aí eu falo isso sempre. Comecei a ficar preocupada. Esse dia eu estava tomando banho, eu penso muito no banho. Aí eu pensei assim, e se hoje, né, eu ia fazer uma palestra, e se hoje... Gente, eu falei, Deus, aí eu chamei Deus para conversar comigo. Ele: senta aí. Eu não posso desencarnar, não posso. Eu não estou preparada para encontrar muitas pessoas, eu tenho muito que melhorar.
Deixa me dar aí uns 30 anos. Me dá aí uns 30 anos. Lá em casa, meu pai morreu com 74, minha mãe com 71, minha avó com 70. E aí, meu avô com 60. Eu fico preocupada. Eu falei, gente, eu estou com pouco tempo, eu estou com 52, pedi 30. Me dá 30, eu me cuido. Porque aí eu fico pensando assim, minha mãe nunca fez uma ginástica. Ela foi fazer fisioterapia no final porque o bicho estava pegando pro lado dela. Ela não gostava, né? Meu pai também. Começou a dar negócio na coluna, ele começou a fazer. Não tinha o conhecimento que a gente tem, né? Que a gente tem agora. Minha mãe não gostava. Não era, entendeu? Dessa geração. Aí eu pensei, né? Bom, vou fazer para tentar chegar, né? Tentar chegar lá, né? Vou tentar chegar lá. E aí eu tenho conversado com ele, né? Tenho pedido assim para... E aí a gente vai, é brincadeira, mas a gente fala assim, eu preciso estar melhor, né? Eu preciso ser uma pessoa melhor. E aí eu trago isso para dentro da minha casa, né? Com meu marido, porque não é fácil para mim, conviver é difícil. Ninguém vive. Aquilo que a gente vê no Instagram é mentira, né? O que a gente vê no Instagram, no Facebook, né? Isso é mentira. Ninguém vive essa vida. Ninguém vive essa vida. Vai lá para dentro. Eu tenho uma irmã que ela trabalha numa clínica de estética. Ela trabalha numa clínica de estética aqui em Volta Redonda, conhecida, a clínica que ela trabalha. E ela me conta assim o que as pessoas vão procurar, como as pessoas chegam lá, né, para procurar. Ninguém chega lá assim, eu quero fazer isso porque eu acho que eu vou ficar mais bonita, e bonito porque vai muito homem também, ou porque isso. Não, a pessoa vai lá porque ela está com alguma angústia, ela está sofrendo de alguma coisa, ou ela está se sentindo abandonada, ou ela está se sentindo rejeitada, ou ela acha que ninguém gosta dela porque ela não tem isso, porque ela não tem aquilo. Não é uma questão só da estética. Vem de dentro primeiro, entendeu? E a rede social potencializa esse sentimento. Pois é. E aí um mundo que não existe. Não existe. Né? O Haroldo Dutra, ele falou uma coisa interessante. Esses dias eu vi uma palestra dele, ele falando o seguinte. Ele é engraçado, né? E ele falou assim, que as pessoas bonitas, né, que fazem e que dão valor a isso. Não estou dizendo que a gente não tem que dar, né? A gente pode se arrumar, a gente pode fazer o que quiser, né? Pode fazer o que quiser com a gente. Cada um pensa, cada um tem um jeito de pensar e tem um jeito de valorizar o que, enfim. Você só não pode ser escravo disso, né? Não pode achar que a gente precisa. Não existe ali um objetivo, enfim, porque a idade vai chegar e não vai ser para sempre. Mas ele fala o seguinte. Quando você desencarnar, você tem que pensar o seguinte, quando você desencarnar, você vai ser olhado de uma outra forma. Você vai estar bonito quando você desencarnar? Será que você vai estar bonito quando você desencarnar? Aí ele falou assim, espero que os feios estejam bonitos. Ele fala pelas dele, assim, ele fala inglês. Eu espero que os feios estejam bonitos. Eu penso assim. Acho que eu nunca falei isso pra você. Ai, meu Deus. Quando eu desencarnar, será que eu tenho que ter vergonha de alguém? Aí eu fico pensando, será que eu vou ter vergonha de alguém? Fiz alguma coisa que me envergonhe? Isso me ajudou a parar de fumar. Legal. Porque eu falava assim, eu não quero desencarnar fumante. Eu vou ficar com vergonha. A hora que eu chegar lá, que olharem para mim e ver toda cheia de ponto preto, eu vou ficar com vergonha, eu não quero ir assim. Eu consegui, se vai valer, já, né? Claro que vale, né? Porque é um esforço, não é uma coisa fácil, né? Faz uma tortura, por enquanto. Vai fazer 2 anos, faz uma tortura. Tá vendo? Mas sobre a morte, né? Eu tive um sonho. Me preparando para morrer, até escolhendo roupa e tudo. Aí quando eu acordei, meu pensamento foi então, não é? Como é que eu vou morrer? Eu acho que é por aí, né? A gente porque assim. Explica para ela, então.
E é tão elegante, né? É interessante, porque assim, Eu fiquei assustada, porque foi muito nítido. Pior que eu esqueci, né? a gente é espírita e não quer falar da morte, não quer preparar, né? Essa semana uma conhecida minha me ligou e falou, eu trabalho com obra, né? Ela me falou assim, Renê, eu queria levar você na casa da minha mãe. A minha mãe tem 95, sei lá. Ótima mãe dela, né? A 95 tá ótima, hoje amanhã não tá, né? Aí ela falou assim, e aí ela tem uma casa. E eu falei, eu já fiz alguma coisa na casa dela, muitos anos atrás. Ela falou assim, então, é essa casa. A mãe dela já não mora lá há muito tempo. Na época, arrumou para o irmão dela e tal. E a gente precisa vender, né? Porque você vê, a mãe está com 90 e poucos anos, daqui a pouco morre. E, e aí, assim, três filhos, aí é confusão de dinheiro, não sei o quê. Eu falei, nossa, tá certo. Ela falou assim, a mãe que quer resolver isso. Eu falei, ela tá certa. A gente precisa falar dessas coisas. Ela tá certa. Ela vai deixar uma briga aí? Ela vai deixar... Não é grandes coisas, mas assim, vende isso e dá a parte de cada um, porque eu vou morrer em paz. Isso não vai E ela é super católica, a senhora. Mas assim, é importante se falar, né? É importante que a gente fale disso. Esses dias meu marido falou para mim assim, Renê, veio falando com essas histórias. Se acontecer alguma coisa comigo, você faz isso, você fala com meu irmão isso, para você vai morrer? Você arruma minha vida aí antes de você. Você não me deixa na mão, não, hein? Esses meninos aqui comigo sozinha, não, hein? Eu falei, eu não vou nem te falar o que eu quero, porque eu não vou morrer agora, não. Não estou programando isso agora, não. Dizer que não é que os espíritas, de uma forma geral, é duas coisas que eles têm medo, é espírito e morrer. E morrer. Mas esses dias, eu já vou concluir. Esses dias, lá na reunião mediúnica, a senhora tem uma senhora que eu dou carona toda sexta-feira. Ela mora, assim, ela tem uma dificuldade de andar e tal, e ela só vai porque eu dou carona para ela. Então, quando eu não vou, ela não vai. E aí, quando eu falto, eu falo, gente, semana que vem eu e ela não vamos. E aí eu fui buscar, eu não tinha ido numa semana anterior. Não, ela não tinha ido. Eu fui buscar, ela, Renê, hoje eu não vou. Eu não passei bem essa semana e tal. Eu falei, tá bom. Aí na semana seguinte fui pegar, ela falou, Renê, eu devia ter ido. Você sabe que eu tive um sonho? Ela falou assim, eu deitei para dormir e ela se viu dormindo. Ela ficou no alto, né? Ela desdobrou. Então ela ficou em cima do corpo, vendo o corpo dela, e ela achou que ela tinha morrido. E ela é uma médium, assim, ela trabalha há anos, há 30 anos. Ela falou, Renê, eu fiquei com tanto medo. E eu falei assim, eu vou morrer. E ela é sozinha, ela tem uma vida, ela tem uma relação difícil com a filha e tal. E ela falou assim, eu vou morrer. Eu fiquei pensando naquilo, fiquei com medo. E aí eu sou a dirigente da reunião, né? Aí eu falei assim, agora eu preciso ser a pessoa que vai aconselhar ela. Eu tinha lido um livro naquela semana, Missionários da Luz, tinha lido, Missionários da Luz. Tem um capítulo no livro que fala dos sonhos, né? Aí eu falei para ela, deixa eu te falar uma coisa. Eu li essa semana esse capítulo dos sonhos no livro. E lá nesse capítulo, vocês já leram Missionários da Luz? Já? Nesse capítulo, eu não lembro do nome, não sei se é Alexandre, eu acho que é Alexandre, o que leva lá, né, o instrutor. Ele fala assim, que existem sonhos, assim, trabalhos, por exemplo, a gente vai dormir, né? E aí eu hoje vou ser levada para um trabalho, né, no plano espiritual. E esse trabalho que eu vou participar no plano espiritual tem mais valor do que tudo que eu vou viver na minha encarnação aqui. Então é tão importante que a gente se prepare para o sono, né? Que a gente peça, que a gente esteja preparado para aquilo, que a gente possa aproveitar, porque quem vai dormir é só nosso corpo, quem vai descansar é só nosso corpo, mas que a gente saiba aproveitar. Eu falei para ela, pede isso quando você for dormir, pede para que você aproveite. Ela não teve mais, ela não teve mais isso. Depois, outras vezes, a gente conversou, né? E aí ela chegou na reunião e contou. Então, você vê, né? Todo mundo tem medo, né? E aí ela falou assim, Renê,
Eu não posso morrer agora. Eu não posso morrer agora. Eu falei, vou te contar, ninguém pode. Ninguém pode morrer agora. Estou preparado, pode me levar. Estou preparado. Gente, eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu estou muito feliz de ver todos vocês aqui, desse ambiente, sabe, João? Uma casa acolhedora. Não é, eu acho que é um facho grande de luz. Eu fico imaginando, toda vez que eu faço o culto do Evangelho lá em casa, eu me lembro das obras de André Luiz, né? Que às vezes tem uma escuridão, mas lá tem um pontinho que é alguém fazendo o culto do Evangelho no lar. E o que é uma casa espírita, né? Quando eu entrei aqui hoje, que eu botei meu pé aqui, eu pensei, eu estou entrando num lugar sagrado. Tem aqui, imagina a equipe espiritual, né? Todo o trabalho que é feito aqui com vocês, com a casa, com todos que vêm até aqui. Então, isso me deixa muito, muito feliz. Eu queria muito agradecer a todos vocês a oportunidade. E queria deixar aqui uma mensagem de Maria Dolores, que fala de Jesus. Ela chama, não sei se vocês conhecem, ela chama Aviso. Está sendo procurado, homem considerado Galileu, 33 anos, pele clara e expressão triste, cabelos longos e barba maltratada, marcas sanguinolentas nas mãos e nos pés. Caminha habitualmente acompanhado de mendigos e vagabundos, doentes e mutilados, cegos e infelizes. Onde aparece, frequentemente é visto em grande séquito de mulheres, sendo algumas de má vida, com crianças esfarrapadas. Quase sempre está seguido por 12 pescadores e marginais. Demonstra respeito com as autoridades, determinando se dê a César o que é de César, mas espalha ensinamentos contrários à lei antiga, como sejam o perdão das ofensas, o amor aos inimigos, a oração em favor daqueles que nos perseguem e nos caluniam, a distribuição indiscriminada de dádivas com os necessitados, o amparo aos enfermos, sejam eles quais forem, e chega ao cúmulo de recomendar que uma pessoa espancada numa face ofereça a outra ao agressor. Ainda não se sabe se é um mágico, mas testemunhas idôneas afirmam que ele multiplicou 5 pães e 2 peixes em alimentação para mais de 5.000 pessoas, tendo sobrado 12 cestos. Considerado impostor por haver trazido pessoas mortas à vida, foi preso e espancado, sentenciado à morte com absoluta aprovação do próprio povo, que o condenou, de preferência a Barrabás, malfeitor conhecido, recebeu insultos e pedradas, sem reclamar quando conduzia a cruz às costas. Não se defendeu. Quando questionado pela justiça, complicando-se-lhe a situação, porque seus próprios seguidores o abandonaram nas horas difíceis. Sob afrontas e zombarias, foi crucificado entre 2 ladrões. Não teve parentes que lhe demonstrassem solidariedade, a não ser sua mãe, uma frágil mulher que chorava aos pés da cruz. Depois de morto, não se encontrou lugar para sepultá-lo, senão lodoso recanto de um túmulo por favor de um amigo. Após o 3º dia do sepultamento, desapareceu do sepulcro e já foi visto por diversas pessoas que o identificaram pelas chagas sangrentas dos pés e das mãos. Esse homem que está sendo cuidadosamente procurado. Seu nome é Jesus de Nazaré. Se puderes encontrá-lo, deves segui-lo para sempre. Muita paz. A prece está feita. Vamos fazer prece. A gente aqui agradece o livro aqui. Já estou. Acho que a gente viu aqui que é muito fácil ser luz, né? As duas deram as dicas, é tranquilo, a gente já pode começar, saindo daqui já começar a fazer. Né? É muito simples, né? Ser luz, né? É fácil. E aí ouvindo essa parece mensagem maravilhosa, pensando de tudo isso que passou, e a gente, um pouquinho
pouquinho do sofrimento que a gente tem, a gente acha que está sofrendo muito. E um espírito que veio com a missão que ele veio, você se torna discípulo. Pode falar também, espíritos que vieram com essas missões, tanto que sofreram, sem reclamar. E a gente, por muito pouco, a gente reclama, nunca está satisfeito. É verdade. Mas eu tinha certeza que vocês iam trazer para o coração e para a mente da gente muita informação, muito ensinamento, e para mim foi maravilhoso. Bom. Tudo que aconteceu hoje aqui, acho que foi uma noite muito feliz. E a gente agradece muito as suas palavras ao entrar aqui, você sentiu de muito positivo, né? Eu falo que é uma luzinha, né, nesse candeeiro, mas é porque uma pontinha de luz na escuridão. Em indiano também tem uma passagem de algo assim, que é aquela tochazinha pequenininha, quando todas as outras apagaram, iluminou o caminho de todos os peregrinos naquela missão. Então é uma luz linda que pequena, é um facho de luz diante da espiritualidade. Então, só gratidão. Eu acho que a prece já está feita, essa mensagem que recebeu. Então, mais uma vez, muito obrigado. E a todos vocês que estiveram presentes. O Val, vamos ter passe, como é que vai ser? Poder? Eu fico aqui, mandando o pessoal. Quantos por vez? 3. Obrigado, pessoal.